Senhor, nós, nesse momento, Pai, nos colocamos diante do Senhor, humildemente, Pai, abrindo o nosso coração e pedindo que o Senhor fale conosco, Pai. Que o Senhor trabalhe nas nossas vidas, que o Senhor mude o nosso entendimento a Teu respeito, que nós possamos viver uma vida que dê glórias ao Senhor em cada momento. Para isso eu peço a Tua misericórdia, Pai, a ação do Teu Espírito Santo, Pai. Me usa, Pai, mesmo imperfeito, para poder, junto com os meus irmãos, crescermos diante de Ti. Te louvo e te agradeço, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Então tá bom, gente. Quarta e última aula, nesse período agora, que a gente está falando sobre os 500 anos da Reforma. Então, aula número 4. E o tema é Reforma e Santidade. Então, nós vamos falar sobre santidade nesse domingo aqui. E a próxima coisa que a gente vai ver antes de qualquer coisa é qual que vai ser o conteúdo da nossa aula. Se funcionar, né? Estava funcionando, vamos ver aqui. Travou. Muito bem. A santidade. Então nós vamos ver, são 3 tópicos. Nós vamos dividir nossa aula em 3 partes, tá? A santidade na Idade Média e, consequentemente, o que era na Igreja Católica e o que a gente vê ainda hoje. A santidade na visão reformada. E o último tópico é a santidade nos dias atuais, olhando para a igreja brasileira, a igreja evangélica no geral, e olhando para nós. O que diz desse conceito para nós aqui. Então, não são todas as pessoas que fazem esse tipo de... que trazem à mente esse tipo de imagem que eu vou trazer aqui, mas quando a gente fala na palavra santo, muitas vezes a gente pode trazer na nossa imagem algumas imagens como essas daqui que a gente vai ver, né? Está vendo aqui uma imagem comum que você já deve ter visto em muito lugar, né? Você chega às vezes até num calendário, alguém coloca alguma coisa na casa de alguém, então você vê imagens desse tipo, né? Também aí, e alguns outros, né? Que também são conhecidos do meio comercial e até mesmo de vocês às vezes. Então, toda vez que você traz essa imagem de santo, você às vezes pensa nisso daqui, que é o que a gente está pensando quando a gente fala na questão de santo. Mas a gente vai ver um pouquinho mais para frente que não é isso, né? Então a gente vai ver algumas coisas da doutrina católica para a questão dos santos. O que eles dizem para nós, o que eles dizem que fala assim, não, a figura do santo, ela existe ou ela é aceitável por causa de... Né? A primeira alegação, Deus não nos proíbe de fazer imagens, mas sim imagens de ídolos. Então quer dizer, está falando assim, olha, não tem problema se fazer uma imagem, que você não pode fazer a imagem de um ídolo. Qual que é a ideia então disso daí? Por que ele faz essa divisão? Ele está dizendo o seguinte, não, você tem a figura lá do fulano, da fulana lá, por quê? Essa pessoa, ela foi muito boa. Então você faz a imagem dela lá e deixa para você ter uma referência de alguém que foi bom. Então essa que é a alegação deles. Segunda alegação, os santos são venerados e não são idolatrados. O que eles falam para essa questão então, de eles não serem venerados e... eles serem venerados e não serem idolatrados. E eles fazem a seguinte divisão. Somente Deus pode ser adorado. Então, num culto de adoração, você só adora a Deus como aquele todo-poderoso. Então, eles têm o termo latria, que aí no seu original significa adorado. E eles usam outro termo, que acho que aqui seria assim, dúlia, né? Que seria o quê? Uma homenagem. Então, eles dividem isso. Eles dizem o seguinte, você só adora a Deus e você venera, homenageia os santos. E tem um caso aí na casa de Nossa Senhora, que ela, por ser a mãe de Deus, né, a alegação deles, presta um culto de hiperdúlia, ou seja, ela é 2 vezes venerada. Então essas são alegações deles para essas questões que a gente fala. Então se você disser, não, você não é a Deus acima de todas as coisas, assim, não, é sim acima de todas as coisas, nós só idolatramos a Deus, mas nós veneramos esses outros aqui.
E o terceiro ponto que eles colocam é o seguinte: o santo intercede ao Senhor Jesus por nós. E posteriormente nosso Salvador realiza a mediação. Se você disser, o único mediador entre Deus e os homens é Cristo Jesus, ele vai dizer mas esse pessoal que está lá, junto com Jesus, eles acabam fazendo o quê? Eles dão uma forcinha, e eles também intercedem por nós. O que nós vamos fazer aqui agora, nesse momento? Nós ouvimos essas alegações. Eu acho que muitas vezes a gente também tem que ter uma ideia certa do quais são as posturas, para a gente às vezes até não cair numa argumentação errada com uma pessoa numa questão dessa. Mas você vai ver, e agora as respostas às alternativas, algumas coisas que eu queria colocar. Em primeiro lugar, no que ele falou da imagem, né, que ele faz uma imagem para lembrar. Eu só queria aqui trazer o seguinte: se você vai fazer uma imagem, se você olha para a imagem, vamos fazer o Santo Aldo, né? Se você faz um bonequinho do Santo Aldo e coloca lá para você lembrar daquela imagem, daquela pessoa, venerar aquela pessoa, porque ele em algum momento fez alguma coisa boa, você está olhando para uma imagem de o quê? De alguém que fez até alguma coisa bem legal. Mas queira ou não queira, nós e essas pessoas, elas não são nada mais do que uma imagem muito distorcida da pessoa de Cristo. E nós temos acesso direto. Por que não olhar diretamente a Cristo? Eu nem sei se o termo é Full HD, 4K, que é o que tem mais agora de novidade, né? Para que eu vou olhar? Por que eu não vou olhar para aquela televisão Full HD, 4K lá e vou ficar olhando para uma imagem distorcida, embaçada? Para que isso? Os ídolos não são só imagens esculpidas. Não é? A gente sabe que o homem venera outros homens, venera a si mesmo, objetos e tudo que lhe agrada. Seu coração é enganoso e uma eficiente fábrica de ídolos. Meus irmãos, vamos pensar o seguinte: eu digo para você, não, este eu idolatro e este eu venero. Como isso daí é na cabeça, como você vai fazer essa divisão? A gente idolatra até o nosso final de semana, a gente idolatra às vezes o caso de muitos aqui, né, que eu não entendo, mas idolatra o time de futebol, né? Ou seja, você faz esse tipo de coisas e você vai dizer que não, você venera. E na prática, como é? Agora vamos pegar essa aplicação, que a contraposição feita lá, e na prática como que é? Não acaba sendo uma idolatria, você não acaba colocando esses santos na frente do Senhor, e não acaba sendo eles o objeto da... Eu estou me falando especificamente a respeito da questão dos santos, ou seja, então essa idolatria, esse venerar, eles acabam não acontecendo. Até porque você não precisa dessas pessoas, e eles acabam sendo o que? Objeto de idolatria. Eu nunca tive na minha vida uma formação católica, mas muitos de vocês aqui tiveram, e sabem como funcionam as coisas. Então seria isso daí, por que então ter essas intermediações e essas coisas aí? E a última que eu queria falar sobre esses santos que acabam intermediando, é uma intermediação, ela não estou dizendo que ela existe, muito pelo contrário, mas seria uma intermediação sem sentido e capaz. Quem intercede por nós, quem nos justificou é o Senhor Jesus. Essas pessoas não tem nada nelas que pudessem dizer que elas têm uma capacidade. Isso daí daria a elas o seguinte: Cristo veio, hoje nós teríamos acesso a Ele, mas na prática, esses santos, eles são pessoas especiais. E eles que acabam tendo o acesso direto a Deus. Então é como se você precisasse ainda desse intermediário, como se a vinda de Jesus e o que Ele fez ainda determinasse que tem outras pessoas especiais que precisassem fazer isso. Você está menosprezando a obra de Cristo, fazendo esse tipo de coisa. Então essas são as três respostas que eu queria dar a essas questões quando você fala da imagem de santo. E por que eu estou falando isso daqui agora? Né? Porque você vai dizer para mim assim, tudo parece bem óbvio, você não acha? Né? Nós não cremos em santos, nós não cremos na autoridade do Papa, então você fala, pronto, está resolvido. Por que você precisa falar dessa questão dos santos? E agora eu vou começar a argumentar com vocês daqui para frente,
sobre qual que é o conceito de santidade correto na Bíblia, do que a Reforma fala sobre isso, quais são os entendimentos corretos, comparado com os entendimentos errados que houveram e que trouxeram uma distorção para onde chegou aqui, que foi na figura do santo, dessa intermediação dos santos e tudo. Tá? E você percebe o seguinte: nós não cremos em santos, nós não cremos na autoridade papal. O que a gente percebe em tudo isso, é uma coisa que o pastor Jailson falou aqui durante as pregações, as mensagens que houveram, é que em tudo isso você percebe que tem um aditivo. Sempre tem Jesus e algo mais. Tem a Escritura e algo mais. E é por isso que o resumo da doutrina reformada está nos 5 solas. Os solas, não as solas que a gente viu hoje cedo. Certo? Então esse é o ponto que eu queria colocar para vocês, para a gente terminar, vamos dizer assim, a primeira parte da aula. Tá? A santidade na visão reformada. Então, para a gente poder conceituar isso, nós vamos lá no Catecismo Maior. E eu vou ler para vocês aqui. Pergunta 75 do Catecismo Maior, que diz o que é santificação. Santificação é a obra da graça de Deus, pela qual os que de Deus escolheu antes da fundação do mundo para serem santos, são nesta vida, pela poderosa operação do seu Espírito, aplicando a morte e a ressurreição de Cristo, renovados no homem interior, segundo a imagem de Deus, tendo os germes do arrependimento que conduz à vida e de todas as outras graças salvadoras, implantadas em seus corações, e tendo essas graças de tal forma excitadas, aumentadas e fortalecidas, que eles morrem cada vez mais para o pecado e ressuscitam mais para novidade de vida. Então, meus irmãos, santificação é isto daqui. Santificação é uma obra, que você vai ver logo no começo da definição aqui, é uma obra da graça de Deus. Então nós caímos da questão de que eu sou santificado pelas obras que eu faço. Olha a questão sempre que a gente inverte as coisas, e na hora que você inverte, você cria o conceito errado. Santificação é a obra da graça de Deus, e você vê no final do conceito, que diz o seguinte, que nós morremos cada dia mais para o pecado, e ressuscitamos mais para a novidade de vida. Então esse é o conceito de santificação. O entendimento pela igreja antes da reforma, que a justificação é pelas obras, trouxe distorções que comentamos. Então o que nós tínhamos antes era exatamente esse entendimento errado sobre o conceito de santificação. Mas aí nós temos que, junto com o conceito de santificação, vermos o conceito de justificação. Pergunta 77 do Catecismo Maior. E eu vou ler também. Ainda que a santificação seja inseparavelmente unida com a justificação, contudo elas diferem nisto. Na justificação, Deus imputa a justiça de Cristo, e na santificação o Espírito infunde a graça e dá forças para a exercer. Na justificação o pecado é perdoado, na santificação ele é subjugado. Agora ele vai falar sobre a justificação. Liberta todos os crentes igualmente da ira vindoura de Deus, e isto perfeitamente nessa vida, de modo que eles nunca caem na condenação. Esta que é a santificação, né, não é igual em todos os crentes, e nessa vida não é perfeita em crente algum, mas vai crescendo para a perfeição. O que eu queria que nós destacássemos aí são a questão dos dois conceitos de santificação e de justificação. Nós vamos ver que nós fomos justificados, e pela essa obra justificadora nós vamos caminhar para a santidade. Não é porque nós vamos fazer obras que nós vamos alcançar alguma coisa diante de Deus. E é isso que a gente vai continuar trabalhando nos outros slides.
E agora nós vamos ver alguns conceitos da Bíblia sobre santidade. Em primeiro lugar, santo é separado. Santo é separado negativamente do pecado e positivamente ser dedicado a Deus. Ou seja, quando você fala de santo separado, é separado do quê? É separado negativamente do pecado, ou seja, não mais para viver o pecado. Não que a gente não peque mais, mas desta vida no pecado. E positivamente dedicado a Deus, ou seja, uma vida que agora glorifique ao Senhor. O separado aqui não é uma vida que a gente fala, aquele conceito de separado também de Idade Média, que é o separado eu vou viver uma vida no monastério, eu vou viver isolado, eu vou viver distante das coisas, porque dessa forma eu consigo me santificar. Não é isso o conceito. O conceito não é esse daí. Outra coisa importante aqui, para a gente entender, e foi alguma coisa que até o pastor Heber falou na pregação de hoje. Nós conhecemos a pessoa de Deus, nós entendemos o quanto Deus é santo. Isaías 57, versículo 15 diz o seguinte: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar um novo ânimo ao espírito humilde e de coração, o espírito do humilde e novo alento de coração ao contrito. Né? Se você pegar, tem um livro que eu também usei, que é do Bick, e ele fala o seguinte: a santidade é a essência de Deus. Sua justiça, sabedoria, poder, sua graça, tudo isso daí tem um pano de fundo, e esse pano de fundo qual que é? É a santidade de Deus. E falando sobre santidade, como é que Deus expressa isso como é que Deus expressa a sua santidade, a santidade dele? A santidade ela é vista nas suas obras. Salmo 45, 17. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e é bondoso em tudo que faz. O Senhor, Ele é justo na sua lei. Salmo 18, 8 e 9. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. E a sua santidade é vista na cruz. Mateus 27, versículo 46. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Então, meus irmãos, nós estamos vendo aqui esses atributos de Deus, o quanto Deus ele é santo, o quanto ele é maravilhoso. Essa santidade dele é algo que nos deve conduzir a viver em uma vida de santidade. Então, a gente já viu o quanto Deus ele é santo. Nós vimos o conceito de santidade antes, que era um conceito distorcido. Aí nós fomos olhar para a questão do conceito correto de santidade. Aí nós vimos o quanto Deus é santo. E agora a pergunta é, diante de um Deus tão santo, tão maravilhoso, tão grande, na qual todos os seus atributos têm como a santidade o seu pano de fundo, como nos aproximarmos dele? E aí nós temos alguns temas aqui. Primeiro, exige um sacrifício vivo. Hebreus 9, 22. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Então, primeira coisa, exige um sacrifício vivo. É o nosso sacrifício? É o sacrifício que a gente faz? Não é indiferente ao pecado. Deus não é indiferente ao pecado. Dia após dia, eu lhes enviei meus servos, os profetas, que disseram: não façam essa abominação detestável. Deus trouxe a eles Deus traz ao seu povo sempre aqui, em Jeremias, trazendo o seguinte: eu trouxe os profetas e disse para vocês, não façam isso.
Deus não se agrada das coisas erradas. Deus não se agrada disso. Então, ele não é indiferente ao pecado. E o terceiro ponto, ele pune o pecado. E aí você tem Êxodo 34, 6 e 7. E passou diante de Moisés proclamando. Senhor, Senhor Deus, compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de felicidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a terceira e a quarta geração. Deus é santo, mas Deus é justo. Deus é amor? Sim, mas Ele é justo. Então, nós vemos esses atributos de Deus, e vemos a santidade dEle, e vemos que diante dessa santidade, Ele requer todas essas coisas. E aonde que está essa resposta? Está em Cristo Jesus. Essa resposta não pode estar no que eu e você fazemos, ou do que as pessoas tentam fazer, mas elas têm que estar aonde? Qual é o sacrifício perfeito? Quem que andou retamente, né? E ainda quem sofreu pelos nossos pecados? Foi o Senhor Jesus. Né? 1 Timóteo 2,5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Então, meus irmãos, nós vemos até esse ponto aqui a questão da santidade, o quanto Deus é santo, o quanto Deus ele é maravilhoso e o quanto Ele exige. E nós vemos que só por essa exigência, por todo esse panorama que nós vemos, o único que pode nos representar, o único que pode fazer essa intermediação, quem é? É Cristo Jesus. Então, você olhando isso, você percebe que qualquer outra coisa que entre como um aditivo, como alguma coisa adicional, como algo que tente ajudar, perde força e perde sentido por toda essa argumentação que a gente vê da pessoa de Deus, do que Deus requer para a vida de cada um. E até agora você vai falar assim, mas eu estou vendo conceitos, eu estou vendo a questão de coisas que são assim, conceitos teológicos do que é santidade, do que é justificação da pessoa de Deus. Este assunto santidade, ele é muito importante. E vamos ver o que as Escrituras nos dizem a respeito disso daí. Não é um assunto para ficar somente numa discussão teológica, não é um assunto para ficar somente, assim, parece que distante de nós. Santidade, a Bíblia nos diz o seguinte, é uma exigência. 2 Timóteo 3, 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Vejam, meus irmãos, a palavra de Deus, ela é útil para ensino, repreensão, correção, instrução, para que assim todo homem seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Através disso que nós faremos boas obras. É que a gente estava compartilhando quarta-feira no grupo de estudo, o Fabinho estava compartilhando. Não é que um homem não possa fazer uma boa obra, não é que alguma pessoa em qualquer lugar não possa fazer algo que seja bom. Mas as pessoas não farão nada, não farão obras que sejam a Deus se elas não forem o quê? Transformadas. Elas não forem antes alcançadas, elas não forem justificadas em primeiro lugar. Então a obra aqui é uma resposta. Ela não é algo que você faz e aí você é santificado. É uma resposta a toda essa graça de Deus na nossa vida. Então ela é uma exigência. É uma exigência para quem? Não é para um ou dois ou três. É uma exigência para todos nós. Segunda, alvo da nossa redenção. E aqui tem esse texto de Efésios que diz o seguinte, falando a respeito de Cristo, né? Falando para os maridos a respeito de Cristo. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. Entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra,
e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. A obra de Cristo por nós foi para apresentar a igreja, apresentar a nós diante dele inculpável. Essa igreja que a gente sabe, né? Nós não teríamos como hoje, se juntássemos aqui, fôssemos pela nossa própria capacidade, nos apresentarmos diante de Deus, nós não poderíamos fazê-lo. Mas através dessa obra redentora de Cristo, nós podemos fazer, porque o noivo, ele se entregou pela igreja, entregou por nós, para santificá-la, porque ele a purificou pelo lavar da água mediante a palavra. E apresentar a igreja diante de Deus. E apresentá-la como? Sem mancha, ruga ou qualquer coisa semelhante, mas santa e inculpável. Novamente a gente vê o seguinte, isso daí é o alvo da nossa redenção. E é para isso que a igreja deve caminhar. Mas novamente a gente vê que é um ato de quem? De Cristo. Cristo que pega a sua igreja, o noivo que pega a noiva e a torna limpa, pura e a apresenta diante de Deus. E a razão de ser da nossa criação. Onde que fala o seguinte, em Hebreus 12, 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, até onde nós caminhamos aqui? A gente viu nesse ponto da questão da santidade. Santidade é algo que nós devemos cultivar para a nossa vida. E nós vamos ver alguns conceitos aqui mais para frente, que mostram que este é um assunto que deve estar na nossa mente todos os momentos. Que nós devemos responder a essa atitude de Cristo por nós com uma vida santa. E a gente vai meditar um pouquinho daqui para frente, se esse tem sido o nosso pensar, ou se nós, apesar de... Lembra que eu falei... Às vezes algumas coisas parecem óbvias, mas agora daqui para frente eu queria que a gente pensasse um pouquinho no seguinte, a gente não adora santo, a gente não segue as bulas papais, mas a gente não usa de outros artifícios para se justificar diante de Deus? Será que a gente não tenta novamente inverter isso? Eu falo você, mas vamos olhar para a igreja no Brasil como um todo. Vamos olhar para a igreja brasileira, a igreja evangélica brasileira como um todo. Por isso, a santidade nos dias atuais e para nós. E aqui eu vou trabalhar um pouquinho, até eu peguei esse material de uma palestra que o pastor Eber deu no Spurgeon, né? Ele trabalhou um pouquinho isso daqui, alguns conceitos, né? Primeiro conceito aqui, santificar e purificar, mudança interna. Consagrar e separar, mudança externa. E depois uma questão de uma cosmovisão dualista. Ou seja, você tem sagrado e secular. Você tem uma coisa que você faz, ela é sagrada. Tem outra coisa que está lá fora. E você tem a questão do que é santo, tem coisas que são profanas. Então nós fazemos essas divisões aqui. Essa questão de santificar e purificar, que a gente vê aqui, é alguma coisa interessante. No Antigo Testamento, era comum Deus utilizar objetos e situações que eram como sombras do que havia de ver. Essa pedagogia divina pode ser encontrada, por exemplo, nos utensílios do tabernáculo. Ou seja, Deus mostrou naquele momento o seguinte, que leva todo mundo, leva mesmo, né? Vai de quilo, vai de... Então você usava aqueles utensílios para quê? Você usava para o serviço no tabernáculo. E esses utensílios, eles ali estavam para mostrar o que? Era a sombra do que vinha em seguida. Do que? O ensinamento de quando Deus salva alguém, essa pessoa deve ter o propósito de louvor e honra ao Senhor. Era isso que ele já queria ensinar naquele momento, né? E às vezes a gente vê que as pessoas, eles confundem o termo consagrar. E aí você pode pensar o seguinte, aí você pode começar o seguinte, consagrar um instrumento, né? O próprio pastor Eber usou esse exemplo lá, nesse vídeo, nesse curso que ele estava dando. Ou seja, você pega um instrumento e você fala, esse instrumento aqui agora é só para tocar para o Senhor. Você já ouviu isso, né? De alguém.
Esse instrumento agora só toca músicas evangélicas, né? Nem pense em tocar Legião Urbana, que vai dar problema, vai pegar fogo no violão. Não faça isso, tá? Não faça isso. Ou você faz alguma coisa do tipo assim, você coloca no seu serviço, no lugar que você trabalha, você coloca uma folhinha, você coloca alguma coisa da igreja presbiteriana, você coloca lá algo que mostra que você é cristão, alguma coisa. Não tem nada de errado, né? Não tem nenhum problema nisso. Mas não podemos achar que fazer esse tipo de coisa, ter atitudes desse tipo, né? Como se você estivesse consagrando, colocando, ou como outro exemplo também que foi usado nesse vídeo, por exemplo, uma pessoa abre uma empresa e ela no primeiro dia, ou muda para uma casa, pede para o irmão ou pastor ir lá fazer uma oração. Ele vai e faz oração. Tem alguma coisa errada? Não tem, mas também não tem problema. A casa não vai cair, nem o serviço não vai dar certo se não for alguém orar. Parece que você tem que fazer assim, ó, se você não fizer isso, não vai dar certo. Mas depois também que passou, alguém foi lá orar, aí você toca o negócio do jeito que você quer também, né? Ah, já está orado, né? O pessoal fala, já orou, já consagrou, já entregou, né? Aí eu fui lá e tomei posse. Amém? Aleluia. Então, você, né? Oh, glória. Então você percebe o seguinte, que existe esse tipo de coisa. Agora isso daí você vê de quem? Você vê que quem faz isso? Nós estamos falando dos católicos? Não, nós estamos falando das igrejas brasileiras, do evangelho. Quantos cristãos, quantos evangélicos nós somos hoje no Brasil? Ah, você pegar lá a pesquisa estava dando um número, eu não sei, eu acho que mais de 20%, quase 30%, a última vez que eu vi alguma coisa, de igrejas evangélicas. E até uma coisa também que o pastor Heber comentou, a gente estava conversando um pouquinho aqui, um dos pontos, eu não sei se foi esse que você pensou, que foi o seguinte, e qual que é o número de analfabetos bíblicos que a gente tem hoje também? Eu falo analfabeto bíblico, é a mesma coisa que existia na Idade Média. Na Idade Média, era somente os padres, aqueles lá que estavam separados para o serviço, que entendiam a Bíblia. Ninguém mais entendia. Ninguém mais tinha acesso, ninguém mais poderia. E hoje no Brasil? Eu estou falando dos evangélicos. E hoje no Brasil? Você fala assim, ah não, essas igrejas neopentecostais são assim mesmo, ninguém entende a Bíblia. Vai lá um cara e você vai ver até que ele coloca, ele vai lá, né, se você for ver na TV, ele é legal, porque ele vai com a canetinha assim, né, no versículo, né, você não se perde. Ele vai lendo o versículo, vai com a canetinha acompanhando para você ver. Né? Não explica, né? Ele lê o versículo e começa a falar de uma doação. Não entendi a relação, mas tudo bem. Então, qual que é a instrução da palavra? Zero. E isso daí não era a mesma coisa que acontecia? Então a gente vê essa questão aqui, né? Então as pessoas muitas vezes estão preocupadas em atitudes externas, né? Atitudes, né? Que não são internas, mas sim externas. Nós vamos ver depois mais alguns textos aqui para frente que vai deixar mais clara essa questão. Que santidade não é você parecer santo. Você ter ar de santo. Você ter aquela auréola, né? Você olha para a pessoa e parece que ele tem uma auréola assim, reluz. Não é isso, né? A gente sabe que não é assim, mas também você olha para um cara, você vê ele faz milagre, ele fala alto, e ele fala aleluia, e não quer dizer que ele é santo. E nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Né? O que a gente vê é que existe uma divisão do que é sagrado e secular, do que é santo e é profano. Nós já vimos isso, falamos várias vezes na igreja sobre esses temas. Falamos várias vezes sobre isso. Nós não temos duas vidas. Eu não tenho vida particular, não tenho vida como profissional, seja ele liberal, seja CLT. Nós somos uma pessoa. Nós somos servos do Senhor Jesus. E falamos isso também em várias aulas, várias. Se você voltar, você vai ver isso daí em pregações, em aulas. Qual que é a sua identidade? Nós somos servos do Senhor Jesus. E como servos do Senhor Jesus, aí sim, nós agimos como professores, como médicos, como donas de casa, como profissionais trabalhando em empresas.
Não há essa divisão de sagrado e secular, santo e profano. Não é como se você fizesse, como se você tivesse aí as coisas externas, como se as coisas externas elas que determinassem a santidade, né? Em todas as áreas da nossa vida, devemos praticar a santidade. Deus santifica as pessoas. Né? Então muitas vezes você acha que ir no encontro de casais, ir no acampamento, ir numa conferência, né? Ou como eu disse, fazendo orações numa inauguração de um negócio, ou você compartilhar sempre, hoje é uma coisa mais comum, você compartilhar alguma coisa no WhatsApp, no Face, tudo são atitudes de santos, de santificação. Olha, ponto, hein? Eu não estou dizendo que é errado fazer isso. Daqui a pouco você vai falar assim, não, o cara foi falar que não era mais para postar nada no WhatsApp, nem no Facebook. Não é isso. A única coisa que nós não podemos confundir, que fazendo coisas desse tipo, nós estamos tendo atitudes externas, são atitudes externas. Eu vou compartilhar alguma coisinha, vou compartilhar uma mensagem, ótimo. Compartilhe mesmo, compartilhe, tem coisas boas para ser compartilhadas, inclusive, meus irmãos, Facebook, WhatsApp, pode usar, à vontade, para edificação das outras pessoas. E nós vamos ver no texto de Efésios, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que é para fazer isso daqui mesmo, né? Então essas questões aqui são importantes a gente entender. E agora nós vamos chegar aqui num ponto, e aqui foi um outro texto que eu peguei do pastor Augusto Nicodemos, que ele colocou 4 situações aqui, que ele fala sobre santidade. E ele diz o seguinte: santidade não tem nada a ver com usos e costumes. Colossenses 2:23, presta atenção. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, por que é que vocês então, como se ainda pertencessem a ele, se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão sendo destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Ou seja, não faça aquilo, não vá lá, não coloque tal roupa, não coma tal coisa. São atitudes externas, mas não quer dizer que com isso daí você está sendo santo. Santidade não tem a ver com usos e costumes. E eu vou daqui a pouco falar um pouquinho mais sobre essa questão de externo. Logicamente o externo é um reflexo, mas não são as atitudes externas, não é o que você faz. Outro ponto, a santidade existe sem manifestações carismáticas e as manifestações carismáticas existem sem ela. 1 Coríntios 3, de 1 a 3. Irmãos, não lhes pude falar como espirituais, mas como carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Por que desse texto aqui? Porque a igreja de Corinto, ela era uma igreja que estava vivendo dons espirituais. Essa igreja estava vendo curas, estava vendo profecias, estava vendo coisas que eram dadas na época dos apóstolos. Mas essa igreja estava agindo como mundanos. Ele fala aqui, porque estão, de fato vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão. Se fosse manifestação externa, esses caras podiam até ter recebido uma nota boa. Mas como se falava do interior, vocês não estão. Então não existe essa relação. Tem um texto lá em Efésios, esse daí depois, meu irmão, eu queria que você... Não dá para a gente trabalhar nele, mas também num outro texto que tem na palavra, e eu também estava vendo um comentário a respeito. Se você for ver em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 25, ele fala exortações à santidade.
Ou seja, ele está dizendo para você como você deve caminhar no sentido de ser santo. E veja o que ele comenta. Deixem a mentira e falem a verdade. Outro ponto, irai-vos e não pequeis. Aquele que furtava, não furte mais e trabalhe. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que faz boa edificação. Meus irmãos, nós estamos falando de atitudes externas? Sim. Você não mentir, você furtar, você falar palavras torpes, eu não estou falando de palavrão, estou falando de conversas que não edificam. Você cirar, são todas atitudes que você vai ver, são externas. Mas ele está comentando do que? De mudanças. Aquele que mente, não minta mais. Aquele que rouba, trabalhe. Ire-se, mas não peque. Né? A gente para irar é fácil, agora para não pecar. Né? Ou seja, voltando ao que nós dissemos, Deus está preocupado com a nossa santificação, e é o nosso interior, não é o nosso exterior. E isso reforça a questão de manifestações assim externas. Quão é difícil, se nós formos olhar para o nosso coração, meus irmãos, se nós formos olhar para dentro de nós, como é difícil nós deixarmos algumas atitudes. Né? Mesmo a gente se colocando diante de Deus e vendo quanto Deus é santo, que a gente deve viver uma vida conforme, né, o nosso Senhor, a gente percebe que essas coisas, elas só vão mudar se o nosso interior for mudado. Se nós, através dessa graça maravilhosa de Deus, né, a santificação vai trabalhar no nosso coração. E aí nós vamos ter atitudes. Então a verdade, o irar sem se pecar, o trabalhar e as boas conversas, elas vão ser reflexos do quê? De um coração mudado. E não tem nada a ver, então, a santidade ela não tem nada a ver com manifestações carismáticas ou coisas assim. Elas se requerem ao quê? Ao interior da pessoa. Implica em mortificação dos hábitos pecaminosos. Romanos 6, 11 e 12. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Isso daqui é uma coisa, esse conceito de mortificação é um conceito que eu aprendi recentemente, lendo algumas coisas, né, algum material até do próprio Bick, que fala sobre os puritanos, né, e eles traziam bem essa questão de mortificar, né, ou seja, de você morrer para essas coisas, morrer para as coisas que são daqui do mundo e viver mais para Deus. E nós vimos isso no conceito que nós olhamos na confissão de fé mesmo. E a santificação é um processo irreversível na vida de um crente. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Ou seja, é um processo na nossa vida. Nós um dia estaremos diante de Deus, transformados, perfeitos diante dele. E até lá nós estamos caminhando. E estamos crescendo nisso daí. Nessa caminhada. Mas veja, tudo isso daí é uma obra de Deus, é um processo na nossa vida determinado pelo próprio Deus. Não é um processo que eu escolhi fazer para me tornar mais santo. É um processo que é algo que Deus tem para o seu povo. E aqui nós estamos indo para o final, e eu queria trazer aqui um pedaço do livro do Packer, que nós estudamos na Redescoberta da Santidade. Então quem teve a classe Redescoberta da Santidade viu esse conceito. Isso daqui é parte do livro. O asceticismo, que seria a abstinência voluntária, as rotinas de autoprivação e austeridade exaustiva, ou o formalismo, no sentido exterior, em palavras e ações, ou mesmo o legalismo, no sentido de fazer boas obras para receber um favor divino, nada disso é santidade.
Nada disso é santidade. Não é você se abster de fazer algumas coisas, não é você se privar de algumas coisas, não é você ser austero. Não estou dizendo que em algumas atitudes não haja uma atitude piedosa da pessoa em fazer isso. Mas não é só isso. Não é só no formalismo, no sentido exterior, em palavras, em ações. No legalismo, né? De fazer boas obras para receber um favor. Nada disso é santidade. Santidade é sempre a resposta de gratidão a Deus, do pecador salvo pela graça recebida. Então, como nós vimos, o processo de santificação é um processo da nossa vida, que se iniciou pela graça de Deus, que Ele trabalha em nós, e deve ser o quê? Uma resposta nossa, a esse Deus maravilhoso, a esse Deus santo, a esse Deus grandioso. E agora, para a gente terminar, algumas perguntas. Nós ainda procuramos a nossa justificação pelo que fazemos? Nós entendemos o que é justificação. Nós vimos o que é santificação. E nós ainda procuramos fazer alguma coisa para nos justificarmos? Nós cremos na nossa obra? Nós realmente conhecemos a Deus? E foi o ponto que eu falei sobre o analfabetismo bíblico, né? Da maioria do povo evangélico. Como nós vamos poder viver uma vida santa diante de Deus se nós não conhecemos, não sabemos exatamente quem é Deus? Se muitas vezes Deus é pregado como alguém que vai lhe trazer algum benefício momentâneo, financeiro ou de uma saúde restaurada, Deus não é isso. Deus ele deve ser louvado pelo que Ele é. E Deus é santo. E todos os seus atributos, eles têm como pano de fundo a sua santidade. Então a pergunta, a igreja brasileira não é igual à igreja da Idade Média hoje, a igreja evangélica? Ela não está no mesmo pé de igualdade? Não parece a mesma coisa? E para terminar, eu queria dar um exemplo do Martinho Lutero, quando ele foi rezar a primeira missa dele. E esse exemplo aí eu vi num vídeo do pastor Sproul. E ele estava falando sobre Martinho Lutero, tudo. E Martinho Lutero, depois, vamos dizer assim, de ter feito tudo o que ele tinha que fazer, como todos os passos, ele foi rezar a primeira missa. Então foi um momento assim, né, ímpar. Então você imagina, o cara ele está lá, está estudando, está se preparando tal, e é a primeira missa dele. Aí até ele comentou que naquela época o pai dele tinha ficado muito chateado, porque não tinha seguido a vida de advogado tal, mas o pai veio. Então vamos dizer assim, estava a galera toda lá para ver. Primeira missa, momento importante, depois provavelmente não iam dar para fazer um selfie, mas fariam o selfie lá do altar, né? Não deu para fazer. Faria tudo isso daí, tal, todo mundo junto. E tem um momento que ele se preparou ele se preparou durante todo aquele período, que foi o momento que que a Igreja Católica acredita que o pão e o vinho, mesmo mantendo as suas propriedades, eles se transformam no corpo e no sangue de Cristo. E naquele momento em que ele veio se preparando para aquilo, quando ele foi fazer aquilo, mesmo ele já sabendo, mesmo ele tendo decorado, mesmo ele já tendo feito treinado aquele ritual não sei quantas vezes, na hora que ele foi fazer, conta que ele paralisou. Diz que ele ficou olhando, aí todo mundo falava assim, fala Lutero, e ele, fala, e ele, e aí de repente ele, tá, amém, vamos embora, tchau. Ele comenta depois, Lutero comenta que ele falou assim, como eu, um pecador, miserável, podre desse, posso estar diante do corpo e do sangue do meu Jesus? Como posso eu fazer isso? Porque Lutero, ele entendia, e o pastor Jailson já deu esse exemplo, né? Como ele era assim, vamos dizer, ele entendia
o quanto ele não podia se achegar, quanto ele tinha essa dificuldade, ele percebia o quanto ele era pecador, o quanto ele não era merecedor dessa graça. E por mais que ele fazia, nós já vimos o exemplo de que ele ia no confessionário, ia se confessar, aí ele chegava no meio do caminho e voltava, que ele ia lembrar outra coisa, o pessoal falou, vai lá e, sei lá, mata alguém para ver se aí você confessa alguma coisa que vale a pena. Então ele tinha toda essa preocupação, e chegou nesse momento aqui, ele falou, não pode ser assim. Então, meus irmãos, eu queria terminar para a gente refletir. Se a gente realmente tem uma dimensão em nossas vidas de quem é o nosso Deus. E de se a nossa vida, ela caminha em graça e em gratidão por essa obra tão maravilhosa de Cristo por nós. Então, meus irmãos, não é uma obra que eu e você vamos fazer que a gente vai conseguir ganhar ponto. E eu vou falar por mim, tá? A gente tenta, né? A gente tenta fazer algumas coisinhas para ganhar ponto. Não, a gente não ganha ponto. Nós ganhamos tudo o que nós precisávamos quando Cristo nos justificou. E é somente pela fé que nós somos justificados. E é isso que eu queria compartilhar com vocês essa manhã. Esse processo de santidade é um processo que é exigido de nós. E que nesse momento que a gente está falando sobre reforma, e vendo a situação da nossa igreja, seja a igreja presbiteriana no presbitério, seja a igreja presbiteriana no Brasil, ou seja as igrejas evangélicas, que a gente possa estar sendo instrumento do Senhor, né, para viver uma vida e compartilhar com nossos irmãos sobre uma vida santa, né, porque nós devemos conhecer o nosso Deus. Ok? Alguém quer perguntar alguma coisa? Estamos abertos para perguntas. Se alguém quiser perguntar, levante a mão. Alguém irá com o microfone e você poderá perguntar. Nenhum santo quer perguntar alguma coisa? Não? Alguma coisa? Alguém quer fazer algum adendo? Nada? Pastor Herbert tinha comentado um ponto de ontem. Quer adicionar alguma coisa? Não? Tranquilo? Então tá bom. Gente, então vamos orar. Nós vamos orar e vamos para as nossas casas. Eu vou pedir um favor para você, quando você terminar. Os diáconos pedem que todos os homens nos ajudem com as cadeiras para a gente poder guardar. Senhor, nós te somos gratos, ó Deus. Nós te louvamos porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é santo. O Senhor, Pai, se inclinou para nós. Mesmo mortos, ó Deus, o Senhor olhou em nosso favor e graciosamente, através de Cristo, nos resgatou. Que nesse momento, Pai, humildemente nós possamos reconhecer isso em nossas vidas a cada instante e vivermos uma vida de santidade diante do Senhor. Não porque a gente consegue fazer alguma coisa boa, não porque a gente tem alguma capacidade, mas é porque o Senhor Jesus já fez tudo o que precisava ser feito diante do Senhor. E que agora a gente viva de acordo com isso, Pai. Uma vida santa, Pai. Olhando para quem é o Senhor e agindo de uma forma, Pai, que glorifique o Teu nome. Que nós possamos somente dar glórias ao Senhor. Te peço por esse domingo, Pai, que seja um domingo de alegria, Pai, diante do Senhor. Que nós possamos, junto com os nossos irmãos, compartilharmos as suas coisas, termos momentos gostosos com nossas famílias, nossos amigos. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Gente, bom domingo.